paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar os amados irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem tem essa paz, glorifique ao nome do Senhor nessa manhã, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor e adoração. Hoje quero atentar um texto muito interessante da Palavra de Deus, cujo tema é os dons do Espírito Santo. Já existiam no Velho Testamento? Ou foi uma coisa, algo que somente aconteceu quando o Pentecostes aconteceu, quando o Espírito Santo selou no dia de Pentecostes? Então essa é a continuação do texto que eu já estava explicando, que era a diversidade de dons. Então, no vídeo anterior eu parei sobre a sabedoria e a palavra da ciência. Para concluir aqueles dois primeiros dons, Salomão, ele havia pedido sabedoria ao Senhor e com humildade o Senhor ele deu esses dons. Ele deu o dom da sabedoria a Salomão. E isso inclui também o dom da ciência. E havia explicado que os reis vinham ter com Salomão a respeito da sua sabedoria, da ciência da natureza e várias outras áreas do conhecimento. Mas Salomão sempre em cantares não porque é uma coisa poética, foi uma coisa que ele fez para sua esposa. Então, Provérbios é um livro que você tem que ler diariamente, porque ali tem conselhos muito bons para a vida cristã. Por isso, o discernimento, o Senhor tem mais sabedoria do que essas, se assim quiser revelar, porque o Espírito Santo, ele assim revela e dá a porção a quem quer e como quer. O próximo tópico é a fé. Pelo mesmo Espírito, no versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Que eu acredito que é o maior, depois do dom de profecia, seja o dom da fé. O maior exemplo que nós temos de fé se chama o nosso patriarca Abraão. Abraão é reconhecido nas Escrituras como o pai da fé. Então, Abraão, ele, pela fé, ele já temia ao Senhor, e embora vivesse uma vida pagã, seus pais não servissem embora acuja a outros deuses, mas o Senhor, ele viu, atentou para Abraão, com olhar de discernimento, olhou e viu e disse: Este sim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, porque eu te farei pai de multidões, te farei pai de nações, e todas as nações serão recolocadas em teu nome, porque serão tão numerosas como a areia do mar e as estrelas do céu, por causa do pai da fé. Abraão, ele tem uma fé tão grande que quando ele vai sacrificar o seu filho, ele já cria no Senhor, ele já cria na grande providência, ele já foi crendo, porque a fé é o seguinte, é você crer não duvidando. É uma coisa que você já acredita que já foi resolvida. Então ele levou o seu filho, não duvidou em momento algum que o Senhor proveria o cordeiro e um escape. Porque ele no seu coração, ele não queria, ele estava, porque o nosso coração humano, ele se dói por essas coisas, e principalmente por um filho. Então, ele com sua capacidade,
ele em momento algum não negou o seu filho para o sacrifício. E ele diz, o filho Isaque perguntou, pai, já temos a madeira para o holocausto, já temos tudo preparado, mas onde está o cordeiro? E ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E ali ele coloca, prepara e diz, meu filho, você será o sacrifício. O Senhor pediu e eu, como obediência ao Senhor, eu vou fazer. E Isaque também foi abençoado e é um dos patriarcas porque aceitou a vontade do Deus, vivo e poderoso. E quando foi para ser imolado, o anjo desceu, não estendas a mão sobre o menino, porque agora eu sei que tu temes a mim. E agora, desde em diante, tu serás abençoado de todas as nações. E ali aparece o cordeiro, ou seja, o Senhor já prometendo que mandaria um consolador que nós mesmos por as nossas obras, nós não poderemos se salvar, mas somente pelo sangue expiatório de Jesus. Ali já é mostrando a redenção. E também em outros episódios da Bíblia, a fé é um dom muito importante. Isso depois do dom de profecia, que é o maior de todos. O segundo tópico é pelo mesmo Espírito os dons de curar. Vemos que no Velho Testamento muitos foram curados, foram ressuscitados. Muitas pessoas profetas, muitas pessoas foram curadas. Por exemplo, a lepra de Naamã. O dom da cura, mas usando a fé. Usando a fé, ele foi curado. Porque ele tinha que exercer a sua fé acreditando que aquilo já ia ser resolvido. Ou seja, o seu próprio servo disse, Senhor, por que não fazer? Ele disse, eu não vou entrar nesse rio aí, todo imundo, todo cheio de lama e tudo. Ele disse, Senhor, tudo que nós fazemos, nós obedecemos a você. Então, por quê? Só é simplesmente entrar no rio e mergulhar 7 vezes. Por que não fazer? É simples assim. Ou seja, o escape é simples. Então, ele foi. E pela fé, ele foi curado. Então, os dons de curar já foram colocados no Velho Testamento. Já tínhamos dons. E outras maravilhas também. O próximo é o dom de operação de maravilhas. Ou seja, quando Moisés ele começou milagrosamente, ele foi a Faraó e disse, solta o meu povo, e ele foi fazendo maravilhas, ou seja, fez uma cobra se transformar e engolir as outras cobras do Faraó, e também abrir o mar vermelho pela fé. Então isso é um dom de maravilhas. Hoje os dons de maravilhas também são muito, ou seja, ressuscitar os mortos, e é um dom de maravilhas. O outro dom é discernir os espíritos. Discernir os espíritos, ou seja, aquilo que é do Espírito Santo e aquilo que não é. Ou seja, em Deuteronômio 18, versículo 20, diz, se o profeta falar em nome do Senhor, e tal profeta, aquela profecia, aquela palavra que ele falou não se cumprir, soberbamente falou aquele profeta em nome do Senhor, e não se cumpriu.